Pessoal, então, boa tarde novamente, né? Estamos iniciando o debate sobre o filme 2001, Odisseia no Espaço. Andrea Cachel, Charles Feldhaus, tá certo, né? Obrigado pela presença de vocês novamente, vocês também aqui do público. Perguntas, né, os professores, contextualizar novamente um pouco o filme. É um filme, então, de 68. Ele foi exibido em Londrina, originalmente aqui no Vila Rica, né? Que é um cinema que foi inaugurado em janeiro de 68. Ele estreou em março nos Estados Unidos e em junho no Brasil, 3 meses depois, né? É um filme que custou 10 milhões e meio de dólares, que era um valor muito alto para a Metro-Goldwyn-Mayer na época, o estúdio MGM, sendo que desses 10 milhões e meio, 6 milhões e meio foram gastos só com efeitos especiais, né? O que fez também as filmagens durarem muito tempo também, né? O projeto começou em 60. Na abertura da sessão, eu comentei para vocês que a recepção é uma importância muito grande na cultura pop e tal. O que todos querem saber, né? O que o homem quis dizer com esse filme. Então, o que seria o filme, né, em termos de tramas? Começa-se com um artefato de 4 milhões de anos por exploradores extraterrestres, que observavam o comportamento dos homens macacos da época e decidiram influenciar o progresso da sua evolução. Tem-se, então, um segundo artefato enterrado na superfície lunar e programado para sinalizar os primeiros passos do homem pelo universo, contra bandidos. Finalmente, há um terceiro artefato, colocado esperando pela hora na qual o homem alcança os limites do seu próprio sistema solar. Quando o astronauta sobrevivente, esse artefato atira-o a um campo de força ou um portal estelar que o arremessa numa viagem pelo espaço interior e galáxia, onde ele é colocado numa espécie de zoo humano, similar a um esboço de hospital terrestre, dos sonhos e de sua própria imaginação. Num estado fora do tempo, a vida dele passa da meia-idade à senilidade e morte. Nasce um ser desenvolvido, uma criança estrela, um anjo, um super-homem, como se preferir, e volta até o destino evolutivo do homem. Daí finaliza as aspas do Kubrick. Então, essa é a síntese, né, que o diretor do filme ao que é apresentado, né, ao longo do filme. O filme tem basicamente 4 partes, né? Tem a parte da questão da aurora, né, da humanidade, depois tem a viagem que o Hayward faz à superfície lunar, porque tem essa questão do artefato monolito que foi encontrado ali e está causando uma celeuma e tal. Eles até que seria uma epidemia, né, para os russos ali ficam meio, né, tipo curiosos, o que está acontecendo essa epidemia, pode se alastrar tal na base lunar, pensando se passa 4 milhões de anos antes, e essa segunda parte já é em 2001, que seria no nosso mundo contemporâneo, e daí depois, tem 18 meses depois, tem o início das, né, o Frank e o David estão ali com o HAL 9000, até que daí tem esse problema no HAL 9000, e depois a gente tem a viagem ao infinito, né, que é a parte mais psicodélica, tal, né? Então, diante do que foi exposto pelo Kubrick, né, numa entrevista mais ou menos explicando um pouco da estrutura, eu queria saber de vocês a relação que vocês tiveram agora a rever o filme, né? Lembrando uma frase do Arthur C. Clarke, que é coautor do roteiro, do romance, que inspirou, que se vocês entenderam tudo do filme, nós falhamos, ou seja, ele e o Kubrick falharam. Não é um filme para ser totalmente compreendido, até para lançar questões filosóficas, né, professora? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, Rodrigo, e dizer da importância de uma edição assim como essa. Esses dias eu estava vendo uma entrevista de 2 críticos de cinema, o André Barcin e o Moscov, e eles lembrando de como era ver um filme no cinema, a experiência única que era isso na geração, a não facilidade de muitas cópias, streaming. A minha geração já pegou um pouco de locadoras, mas, mesmo assim, tinha todo um
um sentido muito especial, né? E nas novas gerações, eu vejo muita gente jovem aqui, o que é muito legal, né? A nossa um filme é muito outra, né? E o cinema ele traz essa unicidade, essa aura, poderia dizer, né? Então, até comentei que eu não quis rever o filme, quis esperar ver aqui hoje na tela, e foi uma experiência maravilhosa. Obrigada, assim, pelo convite e também pela iniciativa. Eu acho que o filme nos traz várias questões que nós podemos discutir: natureza humana, tecnologia, inteligência artificial, o que é essa. Então, tudo isso eu me deparo especial, né? Então, acho que o filme suscita uma série de questões para. Bom, boa noite a todos. Também agradeço ao Rodrigo pelo convite. Bom, eu acabei uns dias, com essa falta de tempo, não consegui ver uma vez só, assim, todo, mas acabei revendo também antes. Mas, assim, para mim, a primeira vez que eu vi foi, na verdade, acho que eu não estava na graduação em filosofia em Santa Catarina. Então, e, na verdade, eu acho que lá a ênfase era muito a questão do monolito, o papel da consciência e coisas do tipo. E, nesse momento, eu acabo percebendo muitas outras questões, sei lá, a questão evolutiva, por exemplo, que eu tenho me envolvido um pouco com biologia evolutiva, sei lá, consciência moral, etc. Então, na verdade, a questão da inteligência artificial também. Então, você acaba reinterpretando o filme a partir de estudado recentemente. Então, eu diria que, com a resposta inicial, eu vi coisas, mas a partir das coisas que eu tenho pesquisado, estudado. Então, você acaba... Sim, sim. Vocês falaram da questão evolutiva do homem, né? Então, a gente podia começar nesse ponto, porque logo na primeira parte, uma espécie de ali, a gente tem a descoberta, né, do chimpanzé de usar o osso ali como instrumento de o seu oponente para conquistar o alimento, né? A gente até comentou também da mudança de eles serem herbívoros para serem carnívoros, né? E tudo isso diante do monolito, que, segundo o Kubrick nessa entrevista, seria uma espécie de alerta cósmico que os seres alienígenas deixaram para que, quando estivesse em contato com o ser humano, alguma coisa acontecesse, tal. A questão da evolução do homem já desde o começo do filme. Estávamos até comentando o fato de que eu vejo no que eu li também do Kubrick muito uma discussão né, o que é o humano e a aurora ali do humano, e li algumas coisas. O Kubrick põe a teoria do Rousseau acerca do humano, do bom selvagem, entre aspas, né? A gente conhece a teoria do Rousseau, de que o homem, em sua natureza, seja bom e a sociedade, as instituições sociais. E o Kubrick, até por conta de elementos, talvez, que possamos discutir do Nietzsche, afirma que a natureza humana não que possamos falar em má, mas ela carrega essa violência, o pecado original, né? E eu acho que ali há uma história da violência, uma história dessa natureza. O salto para a humanidade ali é o salto em que a gente diz, claro, aí pela hipótese de terem colocado, né, milhões de anos atrás, mas é a descoberta do artefato, e esse artefato, num primeiro momento, para alimentação, instrumento de violência e conquista de quem está ao redor, né? E quando ele faz aquela rima visual da aeronave, eu acho que essa questão está colocada, que é a mesma questão, a mesma natureza humana aí na luta espacial ou na conquista de novos planetas e de novas vidas, né? Então, a discussão da violência e do que é o humano e dessa natureza. Ele diz, inclusive, que
críticas sobre a sociedade, é não compreender essa natureza humana, né? Claro que isso está mais presente no Laranja Mecânica, por exemplo, mas essa oposição entre o homem civilizado e a que no modo como isso é apresentado na Aurora, né, na origem evolutiva, ali da mesma forma depois nos outros passos evolutivos, entre aspas, que são dados ali no filme, né? Então, a evolução humana ali no filme, né? Não sei o que o Charles acha. Assim, como diz, eu acho que tem que pensar o cenário em que está aqueles humanoides, eles estão. Você tem um cenário em que parece que está em tipo de seca e coisa do tipo, então daí surge o monolito. A questão é intervenção extraterrestre, que poderia ser pensado como intervenção divina em outras interpretações, mas a ideia é que alterado por alguma coisa, parece que externa, que leva ele a dar um salto evolutivo do ponto de vista adaptativo. Porque, de alguma maneira, o surgimento ali, as leituras vão olhar para a questão da consciência, mas dá para olhar também com a questão da técnica e da ciência. Inclusive, nesse momento, assim, quando eu estava pensando sobre o que falar aqui, eu pensei em duas metáforas, tanto bíblica, Adão e Eva, né, que, de certa maneira, quando você tem o conhecimento lá no paraíso, você tem... O problema vem até você é expulso e você tem problemas. Outra é a metáfora grega, que é do Prometeu e da Pandora. Então, você também tem um momento em que os deuses, isso é o surgimento da técnica, e isso vai trazer a caixa de Pandora, que tem todos os problemas. Então, tem essa dimensão que eu vi ali, mas, de certa maneira, no momento em que é inventado ou descoberto ali o osso como ferramenta, você também tem o início da guerra, na verdade, porque matar uma pessoa com as próprias mãos é muito difícil. Um outro ser humano na unha... Não é algo muito fácil, mas a partir do momento que você tem uma ferramenta, você começa a ter uma vantagem adaptativa. Então, naquele momento, controla a água, naquele caso. Então, foi isso um pouco que eu pensei nesse momento. Charles, e tem muito a ver mesmo, que tem uma entrevista com o Arthur C. Clarke que diz que, em um certo momento da discussão com o Kubrick, eles ficaram um ano discutindo como que seria, né, a história, o roteiro e tal. No momento que o chimpanzé joga o osso para cima, essa elipse, né, de milhões de anos, em uma bomba, não em uma espaçonave. Porque daí tem essa questão do artefato realmente se ser a origem da... Exatamente, que diz que aquele objeto espacial que aparece não é espaçonave, é uma bomba nuclear. Então, eu vi um comentário que fala exatamente... Completar, André, o que ele estava dizendo? Não, e que o próprio cenário da Guerra Fria está implicitamente tematizado ali no filme, né? Com os russos, a questão da tradução. Então... Você tem esse cenário permeando também o filme, aqui num contexto externo, né, do que está acontecendo no momento histórico e também depois do Doutor Fantástico, tudo que o Kubrick tinha. Mas você tem, obviamente, a conquista espacial, ela está colocada também nesse cenário de debate, né, da bomba. Depois da Segunda Guerra, a luta que se coloca na Guerra Fria, em que a conquista espacial, nesse contexto que ainda é um contexto de violência, né? E o filme é lançado em março de 68, ou seja, um ano antes, né, da Chegada, né, que foi em julho de 69. Então, até surgiram depois aqueles rumores, né, que o Kubrick filmou, né? O Kubrick teria filmado porque o presidente era o e tal. Mas o fato é que tanto o Arthur C. Clarke quanto a produção da MGM tinha acesso à NASA para poder fazer as pesquisas também para a construção do cinema, que é uma coisa que se destaca no filme, né? Talvez seja o primeiro filme da história do cinema que tem uma preocupação tão excessiva e detalhada, não só com o rigor científico, né? Tudo que acontece no silêncio, quando está no vácuo, tudo respeitando mais ou menos o que a ciência diz que aconteceria, mas também em relação ao design, né, de cada objeto, cenário ali, a textura, tudo assim é muito detalhado, né? O filme traz uma experiência fenomenológica, né? Porque imagem em terceira pessoa, depois em primeira pessoa, de uma certa experiência do que é viver aquela fenomenologia do corpo, né? Então, assim, eu acho isso espetacular, assim, quando a gente vê na tela do cinema a imersão
como a gente vai andando para o alto igual a pessoa ali, daí depois acompanha de fora, depois acompanha como se fosse como se fôssemos o personagem, né? Então há uma fenomenologia do corpo que foi bastante colada no que se tinha, né, que é o que você está falando. Tudo ali foi muito pensado para estar o mais próximo possível do que se de viagem espacial naquele momento histórico. Sim, tanto que, numa primeira versão do filme, tinha um prólogo com uma entrevista com 15 cientistas, temas como viagem no tempo, inteligência artificial, vida inteligente fora da Terra. Só que daí o Kubrick achou que estava muito didático e tirou. Depois foi publicado em livro, só as transcrições das entrevistas com esses cientistas. Charles, quer complementar? É que, assim, sobre essa questão do cenário, algum dessas entrevistas eu vi, porque o Kubrick ele foi auxiliado pela NASA, e daí, num certo momento, ele convidou um funcionário da NASA, porque eu acho que, se não me engano, era na Inglaterra o cenário. Foi filmado na Inglaterra. Então, e daí ele convidou um funcionário da NASA para ir visitar o cenário para ver se estava ok. E daí, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele disse, nós temos duas NASA, uma aqui e outra lá, porque o cenário era tão realista, tão parecido com... Avançando no filme, depois da questão da Aurora, a gente tem a questão da vida inteligente fora. Aborda isso, se desde Platão, Aristóteles, se comenta essa questão da vida inteligente fora da Terra, ou a gente vida dos terráqueos, né? A consciência dos terráqueos, não sei como isso... Bom, eu fiquei pensando, assim, eu acho que o filme não diz muito. Pensar qual a motivação, por exemplo, para os supostos extraterrestres, vamos supor que fosse verdade, e que eles coloquem monólitos como aqueles, para que eles colocaram ali? Qual a função daquilo? Porque, assim, uma coisa também que eu fiquei pensando, porque assim, muitos cientistas vão discutir a origem da vida, e alguns vão defender que seria necessário uma intervenção extraterrestre. Na verdade, o filme ele traz a questão, talvez não fosse possível, um grau superior sem essa intervenção externa também. Então, acho que é um pouco isso, assim, se houver extraterrestres, assim, provavelmente um dia vai conseguir chegar perto deles, eles perto da gente, mas, assim, se houver extraterrestres, se eles fizeram isso, eles quiseram nos ajudar, eles quiseram nos espiar, acho que o filme traz, assim, mas eu acho que ele não dá uma resposta, eu não tenho uma resposta, assim, a partir de um momento, talvez do século XVIII, ela começa a tentar separar o que pode ser dito cientificamente do que vai constar como metafísica, por exemplo, e vai estar um pouco fora daquilo que pode ser considerado objeto de ciência no sentido filosófico, né? Isso traz vários problemas para a filosofia, porque a filosofia se empobrece um pouco, talvez, como, por exemplo, vida extraterrestre, mas não só, né? Deus, salto de consciência, porque a hipótese do modelo da vida extraterrestre, mas ela também como o Charles mencionou no começo, essa é a hipótese criativa ali, né? Que a gente vê depois, também nessa tua citação, mas também da onde vem a consciência, saltos de consciência, né? Podemos, então, dizer são os extraterrestres, mas poderíamos dizer Deus, é uma consciência que ela é um cérebro, porque na discussão sobre inteligência artificial, que eu acho que você vai nos perguntar daqui a pouco, o salto entre as informações que a gente chamaria de cérebro, desde a memória da infância, aquilo que a gente chama de nosso que talvez chamemos de consciência, os filósofos discutem hoje se existe consciência diferente do cérebro, né? Porque ao cérebro um salto que te dá uma noção de subjetividade, essa é também uma das grandes questões dos extraterrestres, mas mesmo se a gente coloca no âmbito da metafísica, né? O motor imóvel, a causa que ela mesma não é causada por ninguém, um plano. Então, essa questão do salto qualitativo no humano, seja dos animais,
inteligência artificial, quando é que ela é humana? Qual é esse salto, né? Então, essas questões, embora a filosofia tenha tentado, em algumas linhas da filosofia, separar as que a filosofia poderia abordar, mas as questões metafísicas são as grandes questões, mesmo hoje, da filosofia, sem dúvida, mas mesmo hoje, né? Porque nós temos esse anseio de nos perguntar: será que tem uma alma? Será que tem uma consciência? Qual é o salto? Então, a hipótese criativa ou científica do ela é uma hipótese, mas também, quando a gente fala em Deus, quando a gente fala numa origem, num salto qualitativo, a gente está com a questão, né, de o que origina esse nosso salto para a humanidade, assim. Uma coisa também que nos surpreende vindo as ficções científicas, né, até os anos 60, mostravam muito discos voadores, né? E também quando mostrava a figura do alienígena, geralmente era uma figura antropomórfica diferente, tal, às vezes menor, mais achatada, cabeça mais larga, tal. E o Kubrick inverte tudo isso, né? Ignora esses preceitos, além do. Mas tem uma questão que eu acho muito interessante, que tanto o macaco quanto depois aquele astronauta na Lua, eles chegam e tocam no monolito, assim. Frase do Wittgenstein, que é o limite do meu mundo, o limite da minha linguagem, né? Eu não posso conhecer nada além do que a linguagem permite, tal. A questão que o professor Charles acho que falou no início, né? Será que o monolito é o que trouxe, talvez, nessa visão do Kubrick e do Arthur C. Clarke, a possibilidade do macaco para adquirir a consciência, a linguagem e ir para o ser humano? Bom, eu também acabei assim, essa parte de tocar, assim, um filme fazem um comentário com, acho que aquele do Michelangelo, daquela imagem que é o toque de Deus com o ser humano. Então, exatamente essa ideia de que a gente precisa do ato de algo que vai fazer nós sair do nosso. Porque, assim, se você analisar a cena, vamos pensar, imagine os hominídeos ali. O que impedia eles? O osso estava sempre ali. Assim, que o osso está sempre ali. O osso parece que emitiu um som, né? A gente não sabe se é o som do monolito. Então, mas você pensando assim, mesmo independente do filme em si, mas você pensar, os humanídeos eles tinham o osso sempre ali disponível para começarem a utilizar como ferramenta. Então, o que assim, de fato, claro que o monolito ali é o que acaba causando. Mas você pensar, lá, explicar isso através de pressão seletiva, que vai levar você a achar uma solução nova, assim, só que deve ser uma saída naturalista e não uma saída como o filme coloca, né? Sim. Eu achei muito bem colocada essa questão do toque, né? Porque é isso que eu estava mencionando. Eu acho que metaforicamente entre o animal e uma suposta consciência e a utilização desse osso como instrumento, que aí já é a técnica, né? Acho que o Charles obviamente que tem aí no filme toda uma crítica da técnica, né? De inspiração nietzschiana, tal. Então, eu acho também fundamental esse toque, claro que tem também esse salto qualitativo. Há um algo ali, há um fiat, né? Há um algo inesperado. Os darwinianos, é o que o Charles está falando. Você vai explicar em termos de um salto evolutivo, que adaptação foi essa, que esse salto, mas também a gente pode cogitar em termos religiosos, em termos da linguagem, né? E no plano da linguagem, o nosso limite é o limite da linguagem, vista assim, daquilo que possa ter, por exemplo, significado, né? Mas há questões, talvez, aqui uma citação do Kubrick, que anotei aqui, que ele fala que determinadas coisas estão para a ciência, e eu diria determinados aspectos da filosofia poderiam explicar. E depois desses limites é só a linguagem poética e musical.
Então, às vezes, o filme consegue colocar hipóteses ali de questionamento que determinadas acepções da filosofia conseguiriam desenvolver, talvez por conta dessa compreensão de que o nosso limite é o limite da linguagem, né? Mas há um segundo Wittgenstein aí, né? Então, também hoje as discussões no plano da linguagem é uma questão que se coloca, né? Ainda voltando a essa questão da linguagem, eu fiquei pensando agora na própria cena que pega o osso, que começa ali a bater aquele resto de esqueleto, ali quebrar o esqueleto, mas depois que vamos dizer assim, lá pela água, e não é só ele que está com o osso. Todo o grupo, então, ou seja, então, na verdade, inicialmente, apenas um tomou consciência do culturamento, todo o grupo que ele fazia parte estava usando o osso. Então, assim, o limite, para chegar a essa ideia do limite da linguagem, limite do meu mundo, ele expandiu o limite dos companheiros. Provavelmente os outros, na sequência, poderiam voltar daí usando o osso também, entendeu? Porque daí que os outros não tinham percebido. Derrota naquele momento, mas provavelmente numa outra batalha eles também usariam algum tipo de ferramenta e daí começaria a guerra com ferramentas. Sim, daí a gente tem a questão do HAL 9000, né, como ele é apresentado. O Arthur C. Clarke explica que não é uma referência a IBM, e sim a questão de algoritmo, né, tal, de heurística algorítmica. E o HAL 9000 tem um comportamento muito próximo, né, de que a gente tem de uma personalidade humana, assim, né, ele sentir coisas. Como é que vocês veem, né, essa personagem do HAL 9000? Já 68, essa discussão, né, se é possível a máquina e se também é possível o homem ser destruído pela máquina que ele próprio criou, num certo futuro não tão distante. Até o Rodrigo estava comentando anteriormente que nós hoje vemos esse filme quando experimentamos, né, ali no filme a questão da inteligência artificial, nós estamos num mundo em que isso é muito mais possível do que fosse factível imaginar ali em 68. Então, é muito interessante para nós o quanto é próximo para a gente esse questionamento da inteligência artificial, né? Há várias questões ali. Ele virou um humano. Então, primeiro, assim, o que constitui, o que define o ser humano? Esse debate que eu tinha mencionado entre cérebro e consciência, há realmente um salto para o que a gente chama de consciência, ou é só especificado de forma que a própria ipseidade ou primeira pessoa ela resulta dessa complexidade, memórias, por exemplo, em que a gente tem uma noção de que tem um eu, de que nós temos contato com um eu, mas quando no fundo não há esse espaço da primeira pessoa. Então esse é um dos temas da filosofia. E depois também a alma, que ainda é uma outra questão, né, que aí foge talvez ainda mais de algum. Ou se no fundo nós somos uma complexidade de informações, de mente, né? Porque não é só cérebro no sentido físico, né? Mas mente. Então essa questão é colocada, né? Qual é o ponto se houve o ponto de virada do HAL para se tornar humano? Porque aí as várias hipóteses, se ele sabia realmente da missão e tudo aquilo estava um pouco planejado dentro de ainda de uma esfera lógica, então ele estaria cumprindo o encadeamento lógico previsto ali, ou se ele deu um salto de se tornar humano e dentro desse salto de se tornar qual é esse salto, né? Em que momento é dado esse salto? É na ironia, é na capacidade de na raiva, no medo, né? Com certeza ali quando ele está sendo desligado ele fala do medo da morte, algo profundamente humano, né? Então a discussão ali de inteligência artificial, o filme realmente traz várias, né? Várias temáticas também que a filosofia aborda. E só antes de passar para o Charles, você falou de mente.
últimas frases do Hall é minha mente está indo embora, né? My mind is going, né? Ele fala da mente dele, né? Bom, acho que o filme é bem rico, assim. Eu tenho me dedicado à questão da inteligência artificial, mas do ponto de vista da ética, eu tenho orientado em ciência científica sobre isso. Mas assim, o primeiro que eu vou lembrar assim é que o Kubrick tinha um outro filme sobre inteligência artificial que ele não fez e que foi feito pelo Spielberg, que é inteligência artificial. Então, ele tinha feito todo o projeto. Então, eu tinha um DVD, numa época, no passado, daquela edição que vinha os adendos, isso. Então, era adendos, né? Então, mostrava todo o projeto do Kubrick. Então, ele tinha isso. Então, ou seja, eu acho que há um diálogo entre esse filme que foi feito pelo Spielberg e esse filme hoje, né? Particularmente essa questão das emoções, né? Assim, porque lá, exatamente, o foco desse filme, lá, a inteligência artificial, que o menino David ele é capaz de a discussão do filme é bastante filosófica, aquele filme, né? Que exatamente a pergunta: se um robô fosse capaz de amar, a gente teria obrigações morais para daquele filme? Aqui acaba sendo a questão das emoções, mas daí que leva um robô a tomar decisões de manipular, na verdade. Agora é que existe uma manipulação. Eu tendo a pensar, assim como você colocou, que eu acho que é uma questão de algoritmo. Eu não sei, assim, é uma questão de convicção. Eu tendo a pensar que a inteligência artificial, a não ser que dê esse salto que a Andrea comentou, mas eu sou um pouco cético nesse momento contra esse salto que as pessoas têm entidade independente. Eu penso que apenas como algoritmo que pode ter sido mal formulado pelos seres humanos, então ali eu acho que é um algoritmo e que levou o Hall a tomar algumas decisões equivocadas naquele momento. Eu acho que eu penso dessa maneira. Pode ter... Porque assim, o algoritmo você vai resolver um problema. Então, o robô ele foi resolver um problema. Ele que tinha que realizar a missão, ele percebeu que alguns seres humanos ele estava apenas cumprindo objetivos. Você tem vários filmes de ficção científica que falam disso, de que, inclusive, a inteligência artificial vai destruir o mundo, do mundo. Então, exatamente porque você coloca um objetivo na máquina, ela vai tentar alcançar o melhor objetivo. Sim. E daí, bom, complementar? Não, essa hipótese de que realmente ele estava cumprindo o algoritmo ali e ele que sabia da missão, né? Então, na verdade, ele é um... Mas eu acho, já a minha interpretação cada um de nós tende a ver o filme, né? Eu acho que de novo ali está questionada a natureza humana, né? Eu acho que o salto da inteligência artificial para o humano de Turing ou o desenvolvimento cada vez mais complexo da racionalidade, mas se tornar humano é herdar ou desenvolver aquilo que é a natureza humana, os defeitos e as fragilidades da natureza humana. Então, eu entendo como um salto, claro, que depois a gente vê o roteiro e tal. Talvez a hipótese de interpretação seja um pouco outra, mas eu acho que está aberta ali a discussão, fica aberta a discussão, se ele ou não. E aí, o que é esse humano? Né? É errar, é ter fragilidades, é ter vaidades, é sentir medo, enfim, eu acho que... Sim. Você falou do humano, eu lembrei do estudo do Harold Bloom sobre Shakespeare, né, a invenção do humano, né, principalmente no personagem do Hamlet. Mas aí também sonho, né? Fiquei pensando justamente nesse filme. Se bem que o Hall parece que tem um sonho constante, essa chegada ao fim da missão. Estávamos conversando também sobre que o Hall é bastante neurótico, parece, né? Isso como uma né, a neurose. O Hamlet é o primeiro neurótico clássico ali, né? Aquele fantasma, justamente essa dúvida e essas questões colocadas. Então, foi bem pertinente. Eu estudo um autor no campo do cinema, que é o Stanley Cavell, que até é citado nesse livro do Bloom, né, sobre o... E eu acho que no Shakespeare essa questão é colocada, né? É o primeiro neurótico, talvez, né? Mas, claro, a questão do humano sobre várias perspectivas, sobre colocar como questão
as suas próprias decisões, que isso implica. Eu acho que, de algum modo, isso está no rol também, né? Assim, não digo que essa seja a resposta para a questão ali, porque eu entendo que também do algoritmo ela também é possível ali, mas eu acho que é questionado, assim, se ele se tornou um humano e o que e aí o Charles falou das várias questões éticas que resultam dessa possibilidade, né? Se as máquinas se tornarem cada vez mais, as implicações, né? As hipóteses delas nos comandarem, que são as hipóteses em geral exploradas pela arte, mas deveres morais com elas, né? Com essas máquinas, e as várias questões que estão um pouco indicadas ali no filme em 1968, né? O que é bem genial. Sim. Quer complementar, Charles? O que eu fiquei pensando também, assim, devo mais relacionar com algumas coisas que eu andei estudando recentemente, porque tem, por exemplo, autores, tem um autor chamado Derek Lieben, que é norte-americano, que ele escreve um livro, Lutar Mais Ética para Robôs, como programar algoritmos éticos para máquinas. E nesse livro ele coloca uma questão que, assim, quando você vai projetar para armas militares, para enfermeiras, assim, a inteligência artificial está entrando em vários campos da atividade humana. E quando a gente vai fazer um algoritmo, a gente pode escolher dois caminhos, que é um pouco... O filme traz essa questão que a Andrea traz um pouco na fala dela, de a gente tentar fazer uma máquina o mais possível. Mas o problema é que, em alguns casos, seria melhor fazer diferente do ser humano, porque nós temos defeitos. Então, na verdade, a máquina é parecida com o ser humano. Então, quando você vai fazer um algoritmo ético, por exemplo, nós somos seres que damos prioridade para as pessoas perto da gente. Então, a gente não é exatamente... A gente não toma as melhores decisões. Então, talvez o melhor seja programar uma máquina para ser melhor que a gente, e não ser igual a gente. Seria só esse acréscimo nesse momento. Pontuado. Daí a gente entra nessa parte final, né, que tem a sequência visual das mais assim, emblemáticas da história do cinema, né, que tem aqueles efeitos. O único Oscar que o filme conquistou de efeitos especiais, também o único Oscar que o Kubrick ganhou na sua carreira, né, por esse filme. E daí, depois da sequência, tem o momento final, o epílogo, né, que eu lembro que, sei lá, as 10 primeiras vezes que eu vi o filme, nunca nem entendi minimamente o que estava acontecendo ali. São fechadas, assim, mas a partir do que o Kubrick comenta, que a gente estava conversando, algumas hipóteses podem ser levantadas, né? Então a gente tem o astronauta, o David, chegando a um espaço que parece um infinito, além de tempo e espaço, e começa a se ver. Daí a professora Andréa tinha feito já uma leitura, né? Quer comentar? Não, é que tem a lista do Kubrick, que é um telefonema que ele dá para um ufólogo, parece que por intermédio da filha do Kubrick, em que ele fala. Mas ele diz assim, que ele não acha tão legal ficar explicando o filme, né? Que faz parte do filme ter várias. Mas ele fala que, e está na citação que você leu, a palavra zoológico, né? Que é como então agora se o ser humano e fizessem com ele o que nós fazemos com os animais, de criar ali uma jaula. E aí o Kubrick fala, e colocar umas coisas que a gente acha que, como a gente num quartinho para animais, que a gente acha que eles gostam, quando no fundo a gente não tem nenhuma possibilidade, talvez, de entender exatamente seria esse espaço para um animal. Então, que teriam colocado o século XVIII, algumas coisas que sugerem também antes o Renascimento, talvez. Mas como se fosse um espaço ali em que ele está preso num zoológico, né? Claro que isso não é literal só, porque o tempo passa ali no infinito, igual você comentou, mas o Kubrick fala isso nesse telefonema que ele dá. Eu não sei se eu chegaria a essa visão. Depois é legal ouvir, né, o que a plateia acha, mas é o que ele menciona ali. E é interessante aí o final, depois a gente pode comentar, talvez, a ligação aí com o Nietzsche, né?
Bom, a questão do final, assim, eu pensei muito um outro filme que é o Contato, por exemplo. Eu acho que assim, inicialmente, o primeiro, essa cena familiar, né? Assim, vamos supor que houvesse um primeiro contato entre os seres humanos e extraterrestres, assim como tem na Judy Foster, Judy né? Foster. Judy Foster no filme Contato. Então, o extraterrestre ele cria um ambiente familiar, o planeta dele, exatamente para facilitar essa interação entre o ser humano e eles. Então, claro que talvez o problema da cena ali é que não está muito claro esse final do filme aí, tem essa questão da Sala do Renascimento, algumas coisas que eu via, porque exatamente depois aparece o monolito, exatamente que o Nietzscheana que a Andrea traz, porque exatamente é esse renascimento do além do homem, aí, de algo que vem depois, e que assim eu tendo a partir da visão da técnica da ciência que o Kubrick tem, né, negativa, que na verdade o além do homem seria alguém que vê a técnica assim de maneira diferente ou coisa do tipo, é algo que caminha nessa direção, de não ser cego pela técnica, pela ciência, como acho que a nossa civilização atual é. E o Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, né, que foi lançado no final do século XIX, acho que em 1885, comenta que essa questão que o homem seria uma ponte, né? O estágio final seria o Übermensch, lá, o além do homem, que seria esse feto que, transformado em estrela, volta. Porque ele comenta também que ele e o Arthur C. Clarke tinham estudado muito Joseph Campbell e mitologias. E daí, nas mitologias, sempre depois do labirinto, em vez do herói outro inimigo, ele tinha que matar a si mesmo para poder renascer. Então, eu fiquei pensando também que pode ser uma outra chave interpretativa também desse final, né? Bem interessante essa chave, esse debate. Do Nietzsche, bom, claro, né? O Assim Falava Zaratustra, que toca, né? Do e depois esse bebê cósmico, esse além do homem. É toda uma a moral humana, a história da civilização humana, né? E esse para além do homem, que passa pelo eterno retorno, pelo amor fati. E é um homem sem ressentimentos, né? E inocente e possível, digamos assim, vivendo melhor a técnica, como disse, ilusões da civilização, digamos assim, né? Eu acho que o além, enfim, e que nos levariam a outros caminhos, mas acho que ali no filme é colocada essa perspectiva, né, de uma e as narrativas míticas possam ser também uma Bom, ainda sobre o final, de fato, assim, quando você chega no final, você vê que ele chega velho já no final ali. Ele chega bem velho e vai envelhecendo. Assim, eu acho que tem exatamente a impressão, pelo menos que eu tenho, exatamente essa. Ele está precisando matar a si mesmo para dar gestação. Assim, aquela ideia, mais ou menos assim, que você, o antigo. O que é esse novo? Porque na verdade não sei se tem como responder o que seria esse novo. A única coisa acho que muita gente suscita, assim, porque a criança tem um olhar diferente, não é um simples olhar ali, essa criança é uma criança para o novo, como o André, acho que tradicionais, mas que a gente não tem nenhuma clareza sobre o que seria isso, né? Sim. Por todas as partes do filme, né? Queria ouvir de vocês se vocês têm alguma pergunta para os professores, tal, alguma dúvida específica, algum comentário. Daí eu posso levar o microfone para vocês, porque como está sendo gravado, é legal também poder gravar o áudio da pergunta. Alguém tem inicialmente uma questão, tal? Vou levar aí para vocês, espera aí. Quer complementar alguma coisa? Até vou levar ali, vai levar um tempinho. O microfone. Você no fundo aqui, né? Olá. Uma coisa que eu achei bastante curioso do filme é, assim, novamente, eu acho legal que não dá para você uma civilização inteligente, tipo, o filme não deixa claro, né? É o que os seres humanos imaginam que seja, mas vamos pensar que realmente seja isso que tem
o que eles resolveram, né? Não vamos contar para as pessoas e vamos falar que, se surgir alguma coisa, é uma pandemia. Eu queria, vocês, como filósofos, o que vocês acham que seria uma forma interessante de lidar com o tema? Querendo ou não, esse é um assunto até sério. O pessoal, às vezes, acha que não é, mas é um assunto sério. Como lidar caso... inteligente, mas vida em geral, mas vida inteligente, que eu acho que seria mais bombástico. Qual seria uma forma mais adequada de lidar? Contar, não contar? Bom, posso começar? Então, eu estava pensando um pouco, não sei se é a mesma questão que você está pensando, mas eu estava pensando, inclusive, nessa questão que acho que tem a ver com a esfera pública e como, principalmente, nossos governantes, as pessoas com a esfera pública. Acho que o filme, em alguns momentos, principalmente nesse momento que você fala da pandemia, em que é mentido para as pessoas, então, independente da Guerra Fria ou não, a Fria é uma idiotice sem tamanho, assim, a maneira como ela é conduzida por todo mundo, que faz parte do conflito, porque o problema é a ideia da razão de Estado. Assim, o problema da ideia da Guerra Fria, e que é o problema que você traz, o Estado tem direito, claro que ele faz isso o tempo todo, muitas vezes, só que deveria fazer o que a gente deveria saber ou não. Primeiro, porque isso torna a gente infantil. Isso considera que nós somos infantis, somos incapazes, bom ou mal para a gente. Vamos supor que tenha acontecido, de fato, o que um dia aconteça, esse primeiro contato com os extraterrestres, vamos dizer assim. Eu acho que seria importante saber que isso aconteceu, até mesmo para pensar sobre o que fazer, e não delegar isso para um grupo de pessoas muito restrito que vai decidir. Assim, eu pensei muito nisso. Eu acho que a gente deveria ser contra a ideia da razão de Estado e a favor de uma posição da transparência. Disse, mas eu seria a favor de uma posição assim. Mas também o impacto das notícias, né, em relação a pânico, o medo, também tem que ser considerado, né? Então, a divulgação de notícias e descobertas tem que levar isso em consideração também. Acho muito legal. Lembrei da pandemia, né, de 2019, 20, todas as teorias, né, que circularam também, que estava acontecendo e tal. Se a gente sabia de tudo. David Lynch, que também é fanático por esse assunto, da questão, né, da descoberta da vida alienígena ou não, ele, na terceira temporada do Twin Peaks, ele aborda muito lá, que é um dos episódios mais sensacionais, assim. É como se realmente tivesse ali, eles descobriram e o governo americano não conta para ninguém, né? Então, quer complementar? E conhecimento é poder, né? Então, ali, até o fato de que tem a Guerra Fria em questão colocada no filme, aquilo também é um jogo de poder. Do que eu vou dizer e publicizar ali para as outras nações em relação a essa descoberta, né, de outro tipo de vida, né? Ou no caso de pandemia. Então, acho que a tua questão é muito interessante, porque ela abre muitos rumos, né, de reflexão mesmo. Sim. Agora temos uma pergunta, acho que é naquela região ali, né? Depois aqui? Você, aí. Bom, boa noite. Acho que já estão umas 7 horas da noite, já dá para falar boa noite. Sim, bem, sim. De filosofia lá na UEL, então fui aluno do professor Charles, da professora Andréa Cachel, né? Então é um prazer aqui poder falar com eles. Eu gostaria... Uma fala que foi trazida justamente por você, que eu não sei o nome exatamente. Rodrigo, quando você coloca essa citação, que vai muito em consonância, de que o Nietzsche menciona o fato de que existe uma corda atada entre o animal e o super-homem, o que é interessante, me parece, a gente levar em consideração não necessariamente o caminho ao super-homem, mas pensar o homem como esse ponto de tensão entre chamada superiorização da sua animalidade. Porque quando a gente pensa na história da modernidade, a gente pensa que mata o animal para se tornar si mesmo o homem e dono das suas próprias ações. É quando ele sai dessa espécie de minoridade e passa a considerar como alguém que consegue agir de maneira não influenciada pelas suas inclinações, pelas suas pulsões, etc. Então, o que é fundamental, pelo menos, que chama muito e que vai muito, por exemplo, no que o professor Charles menciona, é esse fato da gente pensar
podemos mencionar como evolutivos de algo que a gente olharia para uma máquina no seu algoritmo. E também, se a gente pensar no que a professora Cachorro, o fato de a gente colocar em relação aqui o que o HAL 9000 se vê numa posição de humano nesse ponto de tensão entre um algoritmo e a sua relação, para assim a gente puder dizer, de inteligência. Eu acho que é mais ou menos o que me chama muita atenção, é esse ponto de tensão, mais do que a gente ir de um caminho de animal ao homem, ao super-homem. Eu até encerro aqui minha fala, que está um pouco prolixa, é pensar que, em consonância com a música que a gente tem justamente no começo do animal, se tocando Assim Falou Zaratustra, e no final, com a criança, é justamente essa metamorfose do espírito que o Nietzsche vai chamar das 3 passagens do leão à criança, justamente porque a criança, a partir do momento que passa do estágio do leão, que destrói esses valores, pode finalmente criar, seguir esse caminho. Então, é mais ou menos isso. A fala do Charles, da professora Cachel, me chamou muita atenção nisso, e a sua citação de Nietzsche também me porque me parece que a questão no filme é muito mais a gente pensar o humano como esse ponto de tensão entre a sua animalidade e a sua super-humanidade, se a gente pensar nesses termos. Não sei. Obrigada pelo comentário, João. É extremamente pertinente. Acho que o seu comentário, do camelo ao leão, do leão à criança, o humano como não meio termo, né, mas o que está ali entre a animalidade e esse e há um fio, né? Eu acho que o Kubrick, em outra entrevista que eu li dele sobre outro filme, fala também, remete a Ulisses. Eu acho que essa jornada, né, o que é o humano como essa jornada, uma caminhada nesse sentido. Bom, também agradeço o João pelo comentário. Bom, eu também, normalmente, eu olho o filme também, na verdade, do ponto de vista também de hoje, assim. Então, eu penso que não necessariamente, claro que o Nietzsche é a referência aí desses momentos do filme, mas acho que a gente pode pensar o progresso da humanidade não necessariamente mas pensando que a humanidade tem progredido. Claro que a gente tem os percalços, eu diria. A gente tem nossos problemas, a gente tem retrocessos, mas assim, eu acho que vamos pensar, a gente tem momentos em que a gente se desenvolve, mas momentos que a gente regride para exatamente avançar de alguma maneira. Então, eu acho que o filme traz o que vem depois, a gente não sabe, que é um processo de tomada de consciência. Assim, até assim, parece extremo, eu pensei até mesmo, claro que talvez o Nietzsche não vai gostar da referência, mas até mesmo no Hegel, na hora que de consciência, eu sempre preciso do outro, assim, porque o monolito também representa o outro, né? Representa uma coisa de fora que vai... Vamos pensar, os humanoides, eles conseguiram galgar um grau exatamente porque teve algo de fora. Depois, a espécie humana vai... Você tem inicialmente primeiro monolito. O ser humano, sei lá, a técnica ou a consciência surgem do outro. Depois você tem um segundo monolito na Lua. Expandiu o teu horizonte espacial a partir desse segundo monolito, porque você estava até na Terra e, no máximo, ali próximo à Terra, na Lua, e vai fazer uma viagem mais longa até Júpiter. E chegando em Júpiter, você tem um terceiro monolito, que, claro, eu não sei como é que estava cientificamente na época a teoria, mas seria... Você pode pensar no infinito, você pode pensar num buraco de minhoca, que era uma abertura que permitiria você viajar para um outro local do universo onde que existisse esses... Chegando lá, tem um outro monolito, que daí seria essa criança, seria esse ser humano, a partir do momento em que ele tem o primeiro contato. Então, em cada momento, nós damos contato com algo externo. É uma leitura possível, vamos dizer assim. Não, a gente tem mais 2 perguntas. Tem uma aqui, tem o Vinícius e também tem uma aqui, né? Eu acho que ele talvez tenha apontado inicialmente, né? Depois Vinícius e você. Daí. E só o Arthur,
Eles não queriam mostrar o alienígena porque eles achavam que ele seria para além da matéria, né? Não teria mais preso a um corpo. E o monolito, o artefato que eles deixam, isso também é rico no filme. Boa tarde, ou boa noite, né? Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer aqui pelo evento, né? Agradecer ao Rodrigo Grota aqui as falas aí do Charles, da Andrea, que é esposa também. E aí, assim, pelo que vocês estavam falando aí, discutindo, dessa coisa de que o monolito seria um salto de consciência, né, a cada momento, né, que então para a evolução da humanidade. Percebe durante o filme, né, exatamente que essa evolução da humanidade ela vai se dando nesses saltos e nesses saltos da violência, né? Porque é a violência que permite conhecer a ferramenta e que vai enfim, permitir essa evolução da humanidade até você chegar no espaço, né? É interessante que o filme ele sempre ou ele fala de uma pré-história ou ele fala de um futuro que não existe ainda, né? E a história humana está em corte sensacional assim entre o osso e a bomba atômica, aquele lançador de mísseis que está ali orbitando a Terra. O Grota comentou alguma coisa sobre o negócio do toque no monolito e que o toque seria esse momento catalisador dessa ciência, né? É interessante observar que depois, no final, quando o astronauta, o David Bowman, já está ali e aparece para ele aquele monolito, ele vai fazer um toque no monolito também, ele aponta o dedo assim, a pintura da Capela Sistina, né? Quase como se ele estivesse fazendo o toque em Deus, assim. E aí tem eu acho sobre criador e criatura, nesse sentido, mas aí, como nesse sentido, entre Deus e o humano, fica mais difícil a discussão de criador e criatura, tem uma outra discussão criador e criatura dentro do filme, que é exatamente o próprio Hall, que é criado pelo ser humano. Quer dizer, se o ser humano foi criado por alguma outra coisa, o monolito observa, o monolito criou, enfim, essa é uma questão aí que fica em aberto, né? E aí o próprio Hall 9000 é criado pelo ser humano. Isso também foi parte do debate aqui, né? Será que ele toma uma consciência humana e que parece que ele toma esse caminho da consciência porque ele começa a fazer também esses atos violentos, porque ele começa um por um, mata todos aqueles que estão em estado hibernando ali. É interessante observar o local ali onde eles estão hibernando é um sarcófago, né? Já tem essa imagem de sarcófago, uma predestinação à morte ali, né? Que eles vão sofrer. E aí, a partir de um dado momento, então, quer dizer, para conseguir retomar ali o poder, digamos assim, porque é um jogo de poder, o astronauta ali, o David Bowman, vai, que é exatamente aquela cena em que ele vai desligando os bancos de memória. E é aí que eu gostaria de fazer a minha pergunta, exatamente, porque no momento em que ele vai desligando esses bancos de memória, é como se ele fosse fazendo uma de um consciente para um subconsciente, em que o computador parece que vai regredindo para a própria infância dele, e ele começa a dizer, a primeira música que eu aprendi, não sei o quê, aí ele começa a cantar e etc. E aí, depois que desliga tudo, aí aparece aquela gravação, que obviamente está na memória do computador. É como se aquilo fosse um trauma e que você vai fazer uma regressão para chegar naquele trauma que parece que desencadeia tudo, que desencadeia essa própria loucura do computador. Quer dizer, como se ele realmente fosse
talvez isso é muito mais uma provocação do que uma pergunta, mas vocês teriam algum comentário a respeito? Seu marido. Que sacanagem! Essa questão eu pensei agora assistindo o filme. Eu nunca tinha me tocado nisso. Bom, eu acho que vou tentar duas respostas. Primeiro, do meu ponto de vista pessoal, do ponto de entendimento da tecnologia, eu não tenho essa visão que a tecnologia vai ficar independente. Então, talvez eu teria, mas assim, assumindo que isso fosse o caso, assim, não necessariamente me parece que, assim, como eu disse, eu acho que a tecnologia ali, ela assim, seria mais ou menos a ideia do teste Turing. Ela está imitando, está tentando se tornar o mais próximo possível de um ser humano. Acho que nesse e daí quando, claro, vai tirando aquelas memórias, de fato, o movimento é esse no sentido de que vai. Eu vi comentários sobre esse momento, por exemplo, em relação ao filme, da questão da importância das nossas memórias, exatamente. Claro que a discussão seria o que significa ter uma mente. Eu acho que é uma questão, talvez, mais que André. Por exemplo, se você pega uma discussão da mente a partir, por exemplo, de uma série como Carbono Alterado, assim, é uma coisa fisicalista. A mente, ela é física ou não é física? Assim, então, acho que teria uma discussão. Por isso que eu sou um pouco cético em relação à inteligência artificial se emancipar, porque eu não sei, assim, a gente não entende direito o que a nossa mente é ainda. Então, para a gente conseguir dizer que, claro que assim, talvez a gente tenha uma autoglorificação da mente, porque a gente costuma atribuir a nós mesmos um estatuto elevado, etc. Então, tem por esse outro lado. Mas, assim, desde a questão que eu fiquei pensando é que, do ponto de vista mais pragmático, vamos dizer, eu acho que a máquina, ela não necessariamente embestou, simplesmente seguiu o algoritmo e ali ela tentou, assim, realizar o objetivo dela, que ela cumprir a missão, e que não implica nenhum tipo de... Essa é a minha posição mais pessoal. Eu não sei se eu estou te respondendo também, porque é uma provocação complicada. Não sei também. O que você colocou na hipótese dele ter virado um humano, aí no humano entra a questão do inconsciente, né? E realmente é interessante. Kubrick fala aí sobre o Laranja Mecânica, que ele acha interessantíssima uma interpretação que identifica o inconsciente. Então, tá no espectro de interesses do Kubrick, né? Na verdade, também se pode pensar a inteligência artificial como uma crítica técnica em si, que, na verdade, assim, como você falou, é um produto humano. Então, vamos dizer, eu tendo a ter resistência aí para essa ideia da emancipação da máquina, etc. Eu acho que é muito mais uma crítica do diretor. Eu acho que a inteligência artificial, no momento que ele estava vivendo, e hoje, novamente, é o problema, assim, eu acho que é um cume da nossa tecnologia que leva exatamente. Assim, hoje a gente está assim, hoje a inteligência artificial, a gente tem situações de preconceito, ou seja, várias empresas usam para contratar pessoas em emprego. Tem um livro chamado Algoritmos da Destruição em Massa, que exatamente a escritora, que é uma matemática dos Big Datas, ela vai contando várias aplicações da inteligência artificial. E, por exemplo, uma delas é, por exemplo, a prefeitura de Nova York começou a usar a inteligência artificial, professores iriam ser demitidos ou não para o próximo ano a partir de testes padronizados. O resultado, vocês sabem, não é mais feito. Esse levou a demitir ótimos professores e manter professores que não eram exatamente tão bons, seguindo o padrão da inteligência artificial. Então, eu acho que me parece que ele está dizendo, olha, cuidado com a tecnologia, cuidado com o artefato, cuidado com a técnica, porque o resultado costuma não ser bom. Eu acho que eu acho que vou falar em termos menos... Eu não tenho uma formação filosófica muito grande, mas é a questão só que vocês... sobre esse monolito ser até um instigador, assim, tipo, você não saber o que é, se é um alienígena, se é Deus, e aí talvez instiga a pessoa a partir de ver essa coisa que ele não conhece, fala sobre si mesmo, sabe?
E essa ideia de falou que se você saiu, você já entendeu o filme e a gente fez alguma coisa errada. Essa discussão que a gente está tendo, sabe, o que é esse monolito, que é sobre a arte, sobre a linguagem da arte, assim, de a gente discutir, tentar entender e ele não explicar direito, a gente o filme dele ser a gente também tentar entender o que é esse monolito, que é o filme dele ser também esse instigador, assim, o que vocês acham disso? É bom quando um filme tem várias camadas, porque a gente lê uma entrevista ou o roteiro, e aí, claro, que fecha um pouco a interpretação, em alguma medida, mas, ao mesmo tempo, essas outras questões elas continuam como possibilidade de debate, né? Então, são os extraterrestres, né? Você pode esse sentido dentro da história, mas que talvez metaforicamente signifique muita coisa, né? Então é legal quando um filme assim, né? E uma coisa que me chama a atenção no filme, e ele comenta muito nas entrevistas que ele dá, é a comunicação direta por poucas falas, e o fato de que o cinema é uma arte da imagem, né? Assim, claro que que antes pensa a história na composição do roteiro, depois vai ver como isso funciona na tela, mas ele fala, ele não é sobre palavras, né? Ele é sobre imagem. Então, eu acho impressionante desse filme o quanto ele está com diálogo, né? As coisas se traduzem visualmente. Eu acho isso impressionante desse filme, né? Poucos diálogos. Bom, eu não sei se eu vou responder, mas eu vou tentar dar uma... Minha ideia é dar uma guinada, assim, porque antes de montar a mesa, a gente estava conversando com uma coisa que apareceu muito claro hoje, a questão do homem mudar de herbívoro para carnívoro durante aquele primeiro momento. Assim, o que eu fiquei pensando, agora até não vou fazer essa pergunta, em que medida também a gente não está tentando encontrar, partindo de uma ideia de que o ser humano é muito diferente do resto da natureza. Eu acho que talvez, assim, acho que a gente tem que voltar atrás e talvez a gente não seja tão diferente assim. Ou seja, talvez a gente está tendo dificuldade de explicar uma coisa. Não sei se você está entendendo. Vou tentar responder numa outra guinada, que eu acho que talvez o filme possa ser lido dessa maneira. Porque talvez a criança, lá no final, seja também percebeu que não é algo distinto da natureza, mas algo assim, é uma provocação, assim, que eu acho que é uma leitura que dá para fazer, porque senão eu acho que se você me perguntar, eu vou saber, porque também se eu tentar procurar no sentido de uma coisa que vai tornar a gente tão diferente do resto, porque talvez eu esteja procurando o que não existe, lá Wittgenstein, uma resposta para um pseudo-problema. Assim, é uma provocação na outra direção, não é uma resposta, é devolvendo uma pergunta, talvez. Vamos passar para a última pergunta, então, que está dando o horário. Vai ser o Vinícius, né, que vai fazer. Até o microfone chegar do Vinícius é complementar. E teria comentado com pessoas próximas em relação à questão do final. Ele disse: não se pode filmar a face de Deus. Então, no filme, de ou tentar representar um ser divino, né, que teria criado tudo, ou também a materialização do ser extraterrestre, porque também cairia numa visão da né? Então, talvez o monolito foi uma boa ideia do Arthur C. Clarke também, já estava no conto a Sentinela já, né, de conseguir mostrar uma coisa que eles deixaram. Agora a gente tem esses terrestres e tal. Então, Vinícius? São algumas coisas, na verdade, com base em tudo que o filme mostra, né? A vez que eu vejo no cinema, o que foi muito legal, assim, porque antes você baixa num sites piratas e assiste pelo computador. Não façam isso. A gente fazia muito, principalmente quando era moleque, assim, nos anos 2000. Algumas coisas, assim, acho que eu queria ressaltar a questão da pandemia, né, que a pessoa que faz a pergunta é um russo. Tem isso também, a gente está no auge da corrida espacial dentro da Guerra Fria. Vamos lembrar que daqui a 1 ano o homem vai chegar na Lua, né, que é 69. Eu acho que a questão da consciência humana, mas eu acho que vai um pouco... eu tive uma outra interpretação, vamos dizer assim.
não tem necessariamente a ver com uma consciência humana, mas tem a ver com a necessidade de sobrevivência dos seres vivos, se conscientes ou não, porque você tem um macaco ali que descobre a ferramenta, depois você tem que chegar a um lugar novo, e você tem o Hall, né, que ele mudança de comportamento aí sim, a partir do momento que ele percebe que vão desligá-lo. Então, acho que uma consciência humana é uma tentativa de mostrar assim, independente da forma de vida que você for, é uma coisa muito presente. Mas esse é um jeito que eu entendi as coisas. E aí, para trazer uma coisa nova, alguns livros, né, algumas literaturas, enfim, trazem o 3 como o número da perfeição, e você vai trabalhar né, você tem um ali no começo, depois um na Lua, daí o de Júpiter, e que me chama bastante atenção, porque você tenta tocar no monolito e me parece que antes verbalmente, o tato é muito importante para a criança. E daí talvez tenha essa questão, ferramenta de descoberta. Só queria trazer essas coisinhas. Bem legal, né? O antes da linguagem. Acho até que o Charles frisou, né, que poderia ser um salto só evolutivo, não necessariamente a consciência. A consciência é uma hipótese, né? Em outras hipóteses, há um salto, mas pode ser um salto biológico mesmo, evolutivo, no sentido darwiniano, necessariamente um salto que envolva Deus ou consciência. Tem a questão da sobrevivência, mas eu acho que tem ali do que a sobrevivência, né, no instrumento, no artefato, porque ele é usado para se alimentar, mas o próximo passo do outro, do semelhante. E esse é um passo um pouco além da sobrevivência, né? E é por isso que eu acho que tem uma discussão. Acho que o Ricardo comentou como um algo do humano, talvez, né? Eu li nessa perspectiva. Correto ao dizer que tem outras perspectivas, né? Se olhou nesse prisma, o Charles também. Daí já passo para ele. Aí eu acho que o tempo inteiro que os russos estão presentes ali no filme é para tematizar a Guerra Fria, né? Supondo um futuro, mas ao mesmo tempo todas as cenas para colocar um mal-estar e para falar acerca dessa. Então eu também vi nesse sentido que você viu. Bom, agradeço a pergunta. No começo eu tentei, assim, eu tento olhar dessa perspectiva porque eu tenho um grupo de estudo aí que é sobre justiça, um filósofo chamado Alan Buchanan, que discute exatamente como é que a gente desenvolveu a moralidade a partir do Pleistoceno, até se tornar superficialmente inclusiva e depois mais substancialmente inclusiva mais recentemente. Assim, que tem um quarto monolito no final, tá? Então, por isso que eu não sei se o 3 ali, na cena final, tem mais um quarto monolito, antes lá da criança surgir, quarto monolito. Então, assim, claro que o Platão tem, na filosofia é muito importante o 3, tá? Assim, vários filósofos trazem, mas tem um quarto monolito perdido bem no final do filme. Então, assim, daí outra questão que ele levantou foi bom, acho que do ponto de vista histórico, está no filme, como em vários filmes norte-americanos, acho que tem essa questão, Guerra Fria, é um pano de fundo. Assim, só eu, pessoalmente, como eu já coloquei antes, eu acho que a Guerra Fria é um tipo nonsense, tá? É um tipo de problema que se inventou, que tem influenciado negativamente a humanidade por muito tempo. Pessoal,
professor Charles, a gente finaliza o debate, né? É muito especial poder discutir um filme tão grandioso, né? Em todos os aspectos, como 2001, Odisseia no Espaço, aqui no Vila Rica, onde ele foi exibido originalmente em 68, no Cinerama, com uma tela gigante, com um público. Queria agradecer muito os professores, né, Andréia e Charles, por terem comentado o filme com a gente. Não é um filme simples. Toparem também falar da filosofia de uma maneira muito mais aberta, o público, nem todos são estudantes de filosofia, assim também. Então, acho que vai inspirar vocês também a terem novas ideias. Lembrando que a programação continua no próximo domingo, né, com Nascido para Matar, dia 17, dia 20, de Olhos Bem Fechados, dia 24, finaliza com Laranja Mecânica, que é desse filme de 2001. Queria agradecer novamente ao Vila Rica pela mostra e nos vemos, então, numa próxima sessão. E muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Agora só um informe só, que a saída vai ser agora por trás, tá? E no dia 13, agora, quarta estreia de 2 episódios de uma série que a produtora Quinopus fez, chamado Libertárias, Mulheres Inspiradoras na História do Brasil. É um episódio sobre a Dandara, lutou pela independência do Brasil na Bahia. Daí a direção minha aqui, humildemente, né? Depois de ver Kubrick, né, tudo fica... Mas vai ser às 19h, entrada franca, aqui no Vila Rica, e vai ter um debate depois com as atrizes, o elenco também. Então, quarta-feira agora, dia 13, de graça aqui. Talhas.